Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Checkup Tipo 2, nosso podcast da Tipo 2, que vai trazer vários assuntos que têm relação com a doença, o diabetes tipo 2, para te ajudar a entender cada vez mais sobre como se cuidar em relação à alimentação, exercício. Hoje um episódio especial sobre emoções, ansiedade e estresse e o impacto que isso tem na sua glicemia, no seu controle glicêmico, para te ajudar a ficar cada vez mais saudável, tá bom? Lembrando que os últimos 3 episódios foram sobre atividade física. Se você não assistiu, vale a pena depois desse episódio conferir esses vídeos para aprender como treinar com segurança, como fazer mais aeróbico no diabetes tipo 2 e a importância do fortalecimento. Esses 3 episódios foram com meu irmão, foi um convidado super especial e hoje nós temos aqui uma convidada mais especial ainda, sem querer competir com meu irmão aqui, no nível de amor, mas são amores diferentes, né, amor? Estamos aqui com Mariana Rosalim, minha esposa, que é médica psiquiatra, ou psiquiátrica, às vezes eu falo, sem querer, mas é psiquiatra, tá? Ela não é psiquiátrica, não. Mas eu vou deixar ela se apresentar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre diabetes emocional, que é um tema muito comum nas minhas consultas, e eu quero trazer um pouco mais de informações para vocês hoje. Vamos lá? Olá, pessoal! É um prazer muito grande estar aqui com vocês, porque eu acompanho os bastidores dessa gravação aqui, dos primeiros, obviamente. E eu falei com ele um dia, ele vinha falando comigo assim, eu tenho que pegar tanto paciente com ansiedade, me relatando estresse e tudo mais. Então, falei com ele, então vamos falar sobre isso, né? Que dia que você vai me dar um tempinho aí nesse podcast seu? Aí eu esperei um pouquinho porque ela gosta muito de conversar. Então, vocês se preparem. E aí eu falei, não, vamos achar um dia que a gente tem muito tempo para gravar, porque aí você pode falar à vontade da ansiedade, do estresse em relação ao diabetes emocional. Só lembrando que antes de começar, já se inscreve no canal. Esse canal que você está vendo esse vídeo aqui é um canal novo. Nós temos o canal da Tipo 2, é onde a gente posta os vídeos mais curtos, mais diretos. E nesse canal aqui a gente posta vídeos mais longos, mais profundos sobre os temas que estão ali girando em torno do diabetes tipo 2. Já aproveita para compartilhar esse canal com seus amigos, familiares e clicar no curtir aqui embaixo, tá bom? Lembrando que quando vocês deixam comentários aqui embaixo, eu leio todos, tá? E esses comentários que vocês deixam me dão direção para onde é que eu vou levar os programas. Então, por favor, deixem comentários aqui, dúvidas, sugestões, críticas, elogios, enfim, fiquem à vontade. Quanto mais vocês participarem, mais a gente cresce essa comunidade de cuidado aqui no diabetes tipo 2. Mas vamos lá, vamos começar aqui então nossa discussão hoje sobre diabetes emocional. A gente vai responder algumas perguntas aqui. Primeiro, se existe esse negócio de diabetes emocional. Depois a gente vai falar qual que é o impacto, disso na glicemia, na hemoglobina glicada. E o que é esse emocional, Porque em algumas pessoas pode ser ansiedade, outras pessoas pode ser estresse. Como que a gente, como paciente, consegue primeiro entender o que é que está acontecendo e até procurar ajuda especializada nessas áreas, porque às vezes a gente está tentando resolver um problema com uma ferramenta, sendo que existem outras ferramentas que podem te ajudar a resolver melhor ainda o diabetes tipo 2. E depois a gente vai falar um pouquinho também dos desdobramentos, como que esse emocional influencia no seu sono, que influencia muito na glicose e tudo mais, e como que esse emocional pode influenciar na sua fome também, especialmente por carboidratos, que é um problema aí do paciente diabético, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre diabetes emocional. Isso realmente existe, amor? Então, o termo diabetes emocional, até o Vitor me trouxe isso também como uma novidade até, né? Mas o que a gente mais vê é que, e eu acho que isso é muito importante vocês terem assim na cabeça, quando vocês pensarem em vocês como pessoas, É muito difícil a gente pegar algo isoladamente na gente, por exemplo, um diagnóstico de diabetes. E a gente querer desvincular isso como uma coisa única e exclusivamente física, porque a gente é um corpo que é um todo, Então, a gente está sempre conectado e a nossa cabeça influencia em absolutamente tudo que a gente faz. Tudo. Se a nossa cabeça não tá boa, se a gente vive em alto nível de estresse, se a gente vive em alto nível de ansiedade, até de ter sintomas depressivos também, De sintoma depressivo, de tristeza, ter desânimo, você pode ter certeza que isso vai impactar em diversas áreas da sua vida, inclusive a parte física, que inclui essa questão da glicose, do cuidado com os cuidados que você tem para manter a glicose no alvo, impacta em tudo. Então, esse é o primeiro conceito que vocês têm que saber. A gente é um corpo que está interligado. Não tem como a gente separar as coisas, E quando a gente vai pensar em ansiedade,
hoje, assim, eu tô na psiquiatria, eu sou psiquiatra, e a minha principal especialização, minha assim, área de atuação é a ansiedade. Então, a gente vai focar muito nisso aqui agora. Quando a gente está falando dessa emoção, quando a gente está falando dessa emoção, a gente sabe que ela impacta, sim, ela pode impactar os níveis de glicose. E isso a um nível fisiológico, quando a gente vai pensar lá na fisiologia do corpo mesmo, né? Como que a gente vai pensar que isso acontece? A primeira coisa, eu quero que vocês pensem aí com vocês, antes até da gente falar, e se precisar pausar até o vídeo, pode pausar, porque eu acho interessante a gente fazer essas reflexões. Mas, para você, primeiro, o que é a ansiedade? Esse é o primeiro ponto. Então, primeiro, o que é a ansiedade? Ela é uma emoção, que ela é desconfortável, e ela é causada por você quando você está diante de uma situação que você enxerga um potencial perigo ali. É desencadeado uma série de questões fisiológicas para te preparar para aquilo. Ou seja, eu vou dar alguns exemplos para isso ficar mais claro. Suponha que você está caminhando numa rua escura, num bairro sabidamente perigoso, você está sozinho ou sozinha, e você está ali, como que você se sente naquele ambiente que você sabe que é perigoso, você está sozinho e está à noite? Você fica ansioso. Por quê? Existe um potencial perigo. Você sabe que pode dar errado. Você sabe que pode acontecer alguma coisa. E aí, o que acontece no seu corpo quando você está diante dessa situação? Acontece uma cascata fisiológica dentro dele. E como que isso se dá? A gente tem um lugarzinho dentro do nosso cérebro que se chama amígdala. É um pontinho ali dentro do cérebro que ele capta as informações que a gente tem. Por exemplo, na visão, no tato, em tudo que a gente tem ali, e ele vai processar isso em forma de emoção e mandar esse sinal para outras áreas, que é o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Ele manda um sinalzinho, a amígdala, quando você está na rua escura e você detecta que tem um potencial perigo ali, e você precisa lutar, fugir, você precisa, né, agir de alguma forma para se proteger, a amígdala bate um alarmezinho no seu cérebro e desencadeia essa cascata. Isso aí, o que acontece? Ela manda um sinalzinho para o hipotálamo, que manda um sinalzinho para um lugar que chama hipófise, que vai mandar um sinalzinho para sua adrenal e vai liberar um monte de hormônio, de neurotransmissor, que são responsáveis para te deixar preparado para lutar ou fugir, ou seja, é a luta ou fuga. Essa é a função boa da ansiedade. A emoção ansiedade, ela te prepara para você sobreviver. E isso vem de décadas. Lá dos homens das cavernas a gente traz isso. Senão eles não teriam sobrevivido, né? Então a gente herdou isso. Isso é o lado bom da ansiedade. Ela te protege, ela te prepara, ela te faz ter responsabilidade com as coisas, te faz agir. Quando essa cascata, voltando na cascata fisiológica, ela está acontecendo e você libera noradrenalina, adrenalina, as catecolaminas, ela faz o que no seu corpo, fisiologicamente falando? Ela quer destinar o máximo de energia disponível dentro do seu corpo para sua musculatura. Porque se você precisar correr, pensa na rua. Se você precisar fugir, o que acontece? Seu músculo precisa estar com o máximo de energia que ele tem e força para você, ó, Sai correndo. sai correndo. Ou brigar, né? Depende. Ou brigar, né? Se aparecer alguém. Então, o que ele faz quando você detecta algo e se sente ansiosa ou ansioso? O que acontece? Você começa a destinar, o seu vaso, ele fica muito constrito porque ele destina todo o fluxo sanguíneo para sua musculatura. Aumentando a pressão. O seu coração começa a disparar, então você começa a ter palpitação para bombear mais sangue para o seu cérebro e para os seus músculos, para você pensar rápido, agir rápido, ter reflexo rápido, correr rápido. Aumentando a frequência cardíaca. E uma das coisas que acontece é o aumento da glicose. Né, da glicemia. Deixa uma glicemia muito mais disponível para ser usada como forma de energia para você correr, lutar. E só um ponto aqui, complementando, para trazer para o pessoal o impacto disso, né? Porque uma vez que tem todo esse desencadear aí de emoções para o nosso corpo reagir a uma briga ou fugir de alguma coisa, vai liberar mais glicose. E aí eu até pesquisei e dei uma revisada nisso, os estudos não conseguem trazer o número exato do quanto que a glicose pode aumentar. Mas esse número varia entre 20 miligramas por decilitro até 50 nos estudos. Ou seja, se a sua glicose ela estava ali na casa de 130 e você tem um emocional, alguma coisa que te dispara essa questão da emoção, a sua glicose que está em 150 pode chegar até uns 180, por exemplo. E aí, quanto pior a sua resistência insulínica,
quanto pior o seu nível de glicose e quanto pior essa ansiedade for, né, essa emoção for, maior é o impacto disso. Inclusive, eu atendi uma paciente recente no consultório, ela tem um lava-jato com o marido, e ela trouxe todas ali as glicemias, todas bonitinhas, né? E tudo bem, assim, glicose depois do almoço, no máximo em 200, indo super bem controladinha. E tinha um 440 lá. Aí eu falei pra ela, nossa, mas esse dia aqui foi o quê? Foi festa, aniversário, alguma coisa? Ela, não, esse foi um cliente. Tem um cliente lá no Lava Jato que ele pega no pé e não sei o que lá. E eu fiquei muito nervosa esse dia, e aí a minha glicose disparou. E aí, olha pra você ver, a glicose dela foi pra 440. Eu acho que não foi só as emoções, muito provavelmente ela se emocionou, ficou com raiva ali, ansiosa, preocupada, deve ter comido mais, comido errado e tudo, e a glicose foi pra 440. Mas eu achei legal ela conseguir fazer essa relação do, ó, a minha glicose ficou muito mais alta do que a média, porque nesse dia aqui eu estava ansiosa, preocupada, estressada. E esse é o tipo de informações que a gente quer trazer para vocês aqui do nosso canal. Não é só a glicose, não é só, desculpa, o carboidrato, só a comida que influencia no seu nível de diabetes. O seu sono influencia, o seu nível de emoções influencia, a quantidade de atividade física que você faz influencia, os remédios influenciam. E quanto mais você entender isso, mais em paz você vai ficar com a sua glicose. Porque ela viu aquela glicose de 440 e não falou, meu Deus, a minha glicemia está toda errada, meu diabetes está descontrolado. Não. Ela falou, doutor, eu estou indo muito bem, mas olha só esse cliente aqui, o que ele fez comigo. E é legal entender isso, porque traz ali uma noção de que eu estou indo bem, mas saiu do meu controle um dia, beleza, eu vou seguir o jogo do diabetes aqui amanhã, tá? E outro dado importante também, só para a gente seguir aqui na nossa conversa, esse aumento aí de 20 a 50 na glicose quando tem pico emocional, pode impactar a hemoglobina glicada, que é o controle, né, do diabetes ali nos últimos 3 meses. E aí eu também achei estudos falando que isso pode aumentar em 0,2 ou 0,5 a hemoglobina glicada dos pacientes, né? Então, assim, a ansiedade não é um problema simples, ou o estresse não é algo bobo, tem muita influência. E só para trazer para vocês, na minha vivência, quais são os maiores motivos de ansiedade que meus pacientes trazem, né, no consultório. Geralmente, meus pacientes têm 45 mais, 60, às vezes 70 anos. É problema com família e filhos, né? Então tem muito isso. Problema com casamento, problema financeiro, e de saúde. Alguém que está passando por um problema maior e tal, isso fica ali preocupando, especialmente as mulheres. Eu vejo que as mulheres, elas queixam muito disso. O homem não fala tanto, mas eu sei que ele está mais ali estressadão também. Mas a mulher externaliza isso mais. Ah, doutor, eu não estou conseguindo controlar bem minha glicose porque estou com a minha avó, com a minha mãe, com meu filho com tal problema. E aí eu trago sempre essa visão de que, ó, tudo bem, a glicose não está tão perfeita, porque agora não é só a alimentação que está influenciando na glicose, na glicemia. Tem outro fator muito importante que é a ansiedade, que pode impactar muito. Beleza, a gente então falou da ansiedade, mas você ia complementar falando do que é. A gente falou da ansiedade normal, né? Isso. Que é o que prepara a gente para luta e Isso. fuga, e hoje em dia não é mais um leão que vai pegar a gente, mas é uma notícia no celular, E hoje em dia são diversas o coisas. Instagram, o YouTube e o TikTok. Mas e aí? E até coisa imaginária, né? Porque a gente inventa muita coisa na cabeça, fica ansioso com isso, no fim não acontece, né? Então, isso aí a gente está falando da ansiedade normal. O que é a função boa dela? Mas quando que isso também vira um problema? Quando a ansiedade vira um problema, e aí eu acho que é, de fato, a preocupação em relação à glicose. Porque uma coisa é se você tem aquela ansiedade que ela dura um curto período de tempo, ou seja, ela é aguda, né? Um curto período de tempo. Quando você precisa dela, igual você tá andando na rua, mas aí você chega em casa depois, aquilo ali já passa, aquela emoção se tranquiliza, porque você não tá em risco mais, né? Não existe um potencial perigo mais. Então, a limitação de tempo, de duração, a intensidade, quando ela não é tão intensa para o estímulo que gerou ela, quando ela não é tão intensa para o estímulo que gerou ela, e se ela não te causa prejuízo ou sofrimento cronicamente. Isso é uma ansiedade normal. Quando é que você tem que tomar cuidado dessa ansiedade, de começar a observar que ela está passando do limite, e aí eu acho que é o grande risco de ficar aumentando isso e ficar gerando esse estresse, que vai impactar não só a glicose, mas diversas outras questões cardiovasculares, Exatamente. né? Então, tem que ter atenção para isso. É quando ela tá crônica, ou seja, você não tá mais tensa, com tensão no corpo, preocupada excessivamente com as coisas, inquieta, mais irritada, observando tudo, ficando atenta, querendo controlar as coisas, né? Que a gente fala que é hipervigilante. Você não tá assim só no momento que você precisa, você tá o tempo todo. É como se ela começasse a dominar
sua vida, se a sua vida começasse a girar em torno dessa emoção. E às vezes isso fica muito evidente, até com sintoma físico mesmo, porque a gente pode sentir, sem que nada esteja acontecendo, palpitação, tremor, transpiração, aquela dor de estômago, aquela sensação de falta de ar, aperto no peito. Isso tudo vem com ansiedade, é muito visível. Só que a gente não precisa esperar chegar nesse ponto para perceber que a gente está excessivamente preocupada. A gente está sempre com excesso de pensamento na cabeça. O nosso sono está ficando ruim por conta disso. Então, a ansiedade que ela passa do limite, que ela vira um transtorno, é essa que é crônica, que é muito mais intensa, que começa a prejudicar as suas funções e o seu desempenho nas funções do dia a dia e que ela te gera muito sofrimento. Ela começa a tirar a sua qualidade de vida. Então, você sempre tem que olhar para esses 4 pontos para saber, e eu falo para vocês, inclusive, fazendo essa reflexão agora. Você acha que na sua vida você tem ficado excessivamente preocupado com tudo? Você tem ficado remoendo coisas na cabeça o tempo todo, com aquele excesso de pensamento que você não consegue controlar, que fica vindo e que te tira a qualidade de vida, te faz não conseguir se concentrar, te deixa tenso, te deixa irritado, muito mais impaciente com as pessoas? Porque se tiver nesse ponto, isso pode ser prejudicial para a sua glicemia, mas pode começar a prejudicar um monte de outras áreas da sua vida. Então é importante você buscar ajuda. Então esse é um ponto. Então aqui eu quero pontuar 2 coisas em relação ao impacto dela na glicemia e na diabetes, quando ela vira crônica, quando ela vira um transtorno. Esse momento, vocês acham que estão nesse momento, é o momento de buscar ajuda, tá? E tem um segundo ponto, que é a própria ansiedade, eu acho que a gente vai falar sobre isso também, ela muda como você se comporta em vários aspectos, e um deles é o aspecto alimentar e o aspecto do comportamento do sono. Eu acho que a gente vai entrar Vamos falar um pouquinho mais disso agora, né? Que é importante falar também. Mas eu ia até falar, porque assim, eu vejo, quando o paciente me procura no consultório, eu sempre começo a consulta, ele tem o formulário que ele preenche antes, então eu já consigo saber os remédios que ele toma, os problemas de saúde que ele tem, o que ele já teve no histórico, medicações, e eu deixo ali espaço aberto para ele me contar um pouco mais. Eu leio isso antes, vejo os exames que ele mandou, e eu sempre gosto de pedir para o paciente me contar um pouco melhor a história desse diabetes. Porque é legal você entender como que a pessoa interpreta aquela doença na vida dela. E é muito interessante, do ponto de vista médico, eu saber como que o paciente enxerga aquele adoecimento. Porque tem muitas vezes o paciente fala, não, eu realmente não me cuidei e minha glicose subiu. Beleza, a gente vai voltar a se cuidar. Mas quando o paciente vai me contando outras histórias, doutor, eu terminei um casamento, eu me mudei de cidade, minha mãe adoeceu, eu tive um problema com meu filho, a gente tinha uma loja e essa loja deu errado. Eu começo a entender que, opa, nessa vida, nessa família, existem fatores externos que impactam muito aqui dentro. E isso vai se traduzir no estilo de vida que aquela pessoa leva. Porque as orientações que eu vou dar para controlar o diabetes, além dos remédios, ela tem que levar em consideração a pessoa que está ali. E não é raro, gente, porque eu estou dando esse panorama geral aqui, ó. Não é raro eu atender pacientes que, quando eu converso, eu vejo que tem alguma questão de saúde mental, que tem relação com psiquiatria ou psicologia muito forte ali. Ou de depressão, ou de ansiedade, ou de qualquer outro problema que envolve ali questão financeira e familiar e vai impactar diretamente na doença. E aí, lógico, eu vou explicar sobre alimentação, eu vou explicar sobre atividade física, mas eu falo que, nesse caso aqui, se você não der atenção a esse ponto, não é que a gente não consegue melhorar o diabetes, mas vai ficar muito difícil melhorar o diabetes. Para ilustrar, vou te dar um exemplo de um paciente que eu atendi recente, homem, 48 anos, se eu não estiver enganado, mora na região de São Paulo ali, perdeu o emprego no início do ano, nós estamos em finalzinho do ano já aqui, virando novembro, e ele não conseguiu se reposicionar ainda. E ele tem filho. Então imagina como é que fica o estresse, a ansiedade desse cara, né? E aí na conversa, ele não me contou isso no início. E foi conversando, e ele foi falando, não, foi a partir do início do ano que eu comecei a comer mais, a partir do início do ano eu comecei a dormir mal, a partir do início do ano eu parei de fazer atividade física e tal. Aí eu falei, mas o que aconteceu no início do ano, né? Porque você falou 3 vezes aqui. Aí ele me contou, eu fui demitido do meu emprego, não estou conseguindo me realocar. E aí ele falou que tá com muito mais fome e quando chega em casa ele fica o dia inteiro, enfim, procurando as coisas.
Isso mudou a rotina dele, então ele não faz mais atividade física, porque agora ele tá sem rotina. E aí quando ele chega em casa, ele quer pedir um lanche. E aí aquilo tudo foi virando uma bola de neve. Ele deita para dormir, não consegue dormir. E aí ele entrou num fluxo, porque todos esses sintomas impactaram o peso, a glicose e a libido dele também. E ele foi para a internet e ele achou que a testosterona dele estava baixa, e ele começou a fazer exame de testosterona, e ele começou a ver como é que resolve a testosterona e tomar suplemento. E aí, ó o pensamento dele desencadeando um monte de consequências no dia a dia dele. E quando ele chegou na consulta e me trouxe tudo isso, eu falei, pum, vamos parar esse ciclo aqui. A gente vai melhorar a sua glicose, tá aqui as orientações, o remédio e tudo mais, mas eu vou te enfatizar. Você precisa de um suporte psicológico ou na psiquiatria com medicações e tudo para você reorganizar tudo isso, porque claramente eu consigo identificar isso, talvez ele não consegue. Tava com todos os sintomas, taquicardia, insônia, um apetite seletivo por doce e muita comida, né? Tem gente que fica sem fome, tem gente que fica com muita fome, com ansiedade. Olheira, dava claramente pra ver que ele estava com olheira, ganhou peso. Então, o emocional, né, o diabetes emocional, de fato, ele não existe na literatura médica. Não tem o diagnóstico, diabetes gestacional. O diagnóstico, diabetes emocional. Não existe isso. O que existe é o emocional, né, toda essa questão psiquiátrica e psicológica influenciando naquele ser humano. E aí cada um vai manifestar algum tipo de sintoma. E eu quero fazer um adendo em relação a isso, porque isso é uma coisa que eu vejo com uma frequência assim enorme, não só no consultório, mas até em rede social, quando as pessoas mandam mensagem e tudo mais, e que eu de fato acho que isso é um problema de saúde hoje do país, que é você não saber identificar suas emoções, tá? Porque olha esse caso, seu paciente. Ele entra em um ciclo vicioso porque ele teve um problema que é real, é sério e que impacta em vários aspectos e gera um monte de emoção, mas talvez ele não soube reconhecer ou identificar o que ele estava sentindo, o que aquilo desencadeou, para conseguir saber o que fazer com aquilo. Fora o estigma, né? Não, Saber psiquiatria lidar. é coisa de doido. Ansiedade não é pra mim. Não, às vezes a gente tem, né? Saber lidar com isso. Por isso que eu falo assim, que quanto mais as pessoas, vocês, a gente, puder aprender sobre o que a gente sente, se a ansiedade, igual a gente está falando aqui, aprender sobre a ansiedade, saber o que é, saber os seus padrões, como que você age quando você está se sentindo ansiosa, quando isso está ganhando espaço na sua vida e virando um problema, se você sabe isso, você não deixa isso ganhar espaço na sua vida e tomar conta de tudo, sabe? Sim. Não é assim, enfático sempre, mas assim, é muito mais fácil você saber lidar com isso se você sabe reconhecer quando você tá agindo assim, se sentindo assim. Você tá Até se pra mim, comportando assim. que sou médico, fica muito mais fácil cuidar de você quando você também tem outras ferramentas na mão. E aí, e por que é importante? Quando você reconhece, você aprende, você sabe o que você pode fazer para melhorar. Seja buscar um psicólogo, seja buscar um psiquiatra. E isso, gente, acontece com todo mundo. Eu mesmo, essa semana, há 2 meses, estava me sentindo muito mais ansiosa. Só que a diferença para eu não entrar nesse ciclo, igual o seu paciente entrou, de começar a deixar isso desencadear, influenciar minha vida inteira, de como eu como eu vou agir com as pessoas que estão do meu lado, meu marido, né, minha família, meu trabalho, é porque eu sei o que está acontecendo e eu sei o que eu posso fazer. Então eu comecei a fazer tudo que eu podia, né, de ir para terapia, de voltar para terapia, de melhorar a minha rotina de sono, diminuir o uso de celular, etc, 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 para poder interromper o ciclo. Isso é importante. Então, assim, focar em reconhecer e identificar sintoma, aprender sobre aquilo, mesmo que você tenha que buscar ajuda, não me interessa onde, para você aprender. Seja no psicólogo, seja num psiquiatra, seja na internet. Hoje em dia a gente tem informação disseminada demais, com cautela, porque a gente também tem que filtrar o que a gente escuta. Mas no né? tipo 2 aqui você pode confiar. No tipo 2 você pode confiar, na doutora Mari também. Já segue a Maria no Instagram aí também, viu, gente? Eu tô estimulando ela a vir pro YouTube, mas ela tá com vergonhazinha de fazer vídeo ainda, tá enrolando aqui. É vergonha onde? É tempo, gente. Assim, ó. Tô A vida brincando, da não é mulher não é vergonha não, fácil. dá pra ver que não tem vergonha de falar, né? A vida da mulher não é fácil. Mas foquem nisso, em aprender sobre o que vocês estão sentindo. Se você hoje está aqui escutando tudo isso e está se relacionando com alguma coisa, falando, caramba, eu me relacionei quando a Mari falou de preocupação, de estar sempre preocupada, de estar sempre tensa e tal, vai buscar, sabe? Busca isso no psicólogo, busca no psiquiatra, no posto de saúde, busca na internet. Busca em algum lugar para a gente conseguir interromper esse ciclo de algum lugar que vira um ciclo.
que vai se Avançar, né? retroalimentando. E avançar no tratamento. Show. Bom, vamos lá. Já falamos então do que é, né, esse diabetes emocional, do impacto que ele tem na sua glicose, na sua hemoglobina glicada, o que é o principal fator aí de ansiedade, a diferença da ansiedade boa, da ansiedade ruim. E agora eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre, na minha visão, né, as duas principais consequências que eu vejo do paciente diabético com ansiedade ou estresse muito atacado assim no nosso dia a dia, que é o impacto disso sobre o sono, o impacto disso sobre o apetite. Uhum. Porque quando eu vejo um paciente muito ansioso, está comendo muito, ele quer remédio para parar de cortar o apetite. Aí ele me pergunta se vale a pena tomar, né, as canetinhas do emagrecimento ali, que é a semaglutida ou a tirzepatida, né, que é o Ozempic ou o Mounjaro, mais conhecido aí. Se vale a pena tomar, por exemplo, um suplemento que é o picolinato de cromo, que falaram que diminui a vontade de comer doce. E aí eu falo assim, eu fico olhando falando, tudo isso. Diminui o picolinato? Então, a evidência não é muito forte, não. É. Mas eu falo assim, perde essa ansiedade aí, você pode tomar 2 caminhões de picolinato de cromo que não vai melhorar essa vontade de comer doce. Porque essa vontade de comer doce não é deficiência de um mineral, é a ansiedade É aqui que tá que pensando. tá ali, ó, no hipotálamo, hipófise adrenal, jogando um monte de hormônio e neurotransmissor que vão alterar a grelina, a leptina, que são também hormônios e enfim, transmissores e perceptores ali de apetite, de saciedade e de preferência por um certo tipo de sabor, enfim, ou outras coisas. Então, o nosso corpo ele é muito mais complexo do que parece, não é um cromozinho que vai resolver tudo, e sim ter esse olhar de quem é essa pessoa, o que ela está passando. Mas vamos lá, vamos falar sobre insônia. É muito comum o paciente falar assim, doutor, eu não estou conseguindo pegar no sono, eu deito, parece que minha cabeça não desliga. Quando eu vejo é 2 da manhã e eu não estou conseguindo dormir bem. Aí uso algumas medicações para dormir, mas sempre quando eu vejo esse comportamento, eu penso, porque, enfim, tem aqui em casa um bom exemplo, né? A Mariana, como psiquiatra, me explicando tudo, mas eu sempre falo, ó, a ansiedade pode influenciar o seu sono. A gente sabe que quem dorme menos e não tem um sono reparador, piora o controle da glicose, piora o controle da pressão, piora o peso, piora o apetite, piora a imunidade, piora a dor, aumenta o cansaço e um monte de outras coisas. Então, Pior ansiedade. pior ansiedade, vira uma bola de neve aqui. Mas eu queria que a Mari explicasse para vocês agora como que essa ansiedade vai impactar essa fase inicial do sono, que é deitar no travesseiro e não conseguir desligar a cabeça. O que acontece? Quando a gente está falando de um sono ruim, um sono que não tá bom, a gente olha para duas coisas. Primeiro, a quantidade de sono que você tem e a qualidade desse sono. Quando a gente olha a quantidade, a gente pensa na média da população, uma média de 7 a 9 horas. Tem pessoas que precisam dormir menos, tem pessoas que precisam dormir mais. Eu durmo mais. O Vitor dorme mais, eu durmo menos. Então Todo você dia. já entendeu, né? Todo dia. Então, a gente sempre tem que olhar para esse gap, tá? E quando a gente está pensando em qualidade do sono, a gente pensa em 3 fatores. Primeiro, se você consegue iniciar esse sono com facilidade, ou seja, eu deito e pego no sono com facilidade, até uns 30 minutos, tá? Até 30 minutos é aceitável para você engajar ali no sono. Você não ter despertares noturnos, você não ter aquela noite que você fica acordando picado. E aí que você fica acordando, demora para pegar no sono de novo, e você no outro dia acordar descansado. Esse é um outro fator, um sono reparador ou não reparador. Então a gente sempre tem que ter atenção para esses 2 fatores, quantidade e qualidade do sono. E aí a gente vai olhar, quando um sono ele tá ruim por algum motivo. Ele nunca fica ruim do nada, né? Ele tá ruim por algum motivo, porque o normal do ser humano é deitar em pelo menos 30 minutos, ele vai pegar no sono, ele vai dormir uma noite inteira sem ficar acordando e ele vai acordar revigorado. Esse é o ideal, mundo ideal, tá? O normal pra gente. Quando isso não acontece, a gente tem que falar por quê? Qual que é a causa? E aí a gente tem as causas que são primárias do sono, então que são adoecimentos, são doenças do sono mesmo, e aí tem que investigar com o médico do sono, neurologista, etc. E tem as causas secundárias, que são outro adoecimento que leva ao prejuízo do sono. E um deles é a ansiedade. Eu falo para os meus pacientes, eu sei que o sono tá ruim, mas isso vem no combo, tá? Quando a gente tá ansiosa, o prejuízo do sono, se você for olhar ali no DSM, que é os critérios do diagnóstico do transtorno ansioso, da depressão, tá lá, prejuízo do sono. Um dos critérios. Vem no combo. E quando você trata essa ansiedade, seja com método farmacológico ou não farmacológico, porque também é possível com não farmacológico, muito provavelmente quando você trata efetivamente isso, a sua ansiedade melhora.
Só tá? lembrando que não farmacológico é terapia, qualquer técnica de relaxamento, É. coisas que não são remédio que vão melhorar sua ansiedade e seu sono. Se você trata a causa, que nesse caso aqui que a gente está falando é a ansiedade, o seu sono melhora, Uhum, tá? Isso com todos esses métodos que o Vitor citou, porque uhum. tratar a ansiedade não é só remédio, esse é meu mantra, tá? Então já vou aproveitar e deixar esse mantra aqui também. Tratar a ansiedade é muito mais do que te dar uma sertralina, tá bom? Em relação ao sono, agora, o que acontece quando a pessoa se sente muito mais ansiosa? Geralmente ela deita com a cabeça no travesseiro, a cabeça não desliga, igual o seu paciente falou. A cabeça fica pensando, pensando, pensando. Geralmente são pensamentos preocupados, remoendo coisas que se passaram no dia, ou de coisas que tem que fazer no outro dia. E aí você demora muito para pegar no sono, ou você acaba acordando no meio da noite, um despertar noturno com alguma preocupação. Acontece aí com vocês? Algum de vocês? Vocês já tiveram essa experiência? Quando eu já estive mais ansiosa, eu já tive essa experiência também. Já tive. Geralmente a gente tem, até na ansiedade normal, a gente pode ter o prejuízo do sono. Aquela semana você tá mais preocupado assim, você deita e fica meio ligado. Ah, eu vou fazer Desliga. uma viagem que eu tô ansiosa, animada. Eu tenho um exemplo. Antes de prova de bike, né? O Vitor não dorme. Eu não durmo. Ele fica ansioso, né? É o dia que eu mais tenho que dormir pra descansar, pra fazer uma prova de bicicleta boa, e eu fico deitado assim, meu Deus, amanhã é um grande dia. E eu não durmo. Viagem da escola, quem nunca ficou acordado antes de viajar pra escola? Então não é só na ansiedade ruim. Desde agora, quando isso está te prejudicando noites sequenciais, 3 vezes na semana eu sinto isso, 4 vezes na semana, e isso vira uma coisa que fica a maior parte do tempo, aí tem que olhar para isso não é normal, né? Obviamente, tá? Isso te gera um monte de repercussão, igual o Vitor já falou aqui, tá? Então, são esses dois principais. Quando você demora muito para pegar no sono, fica acordando à noite e demora para voltar a dormir depois de novo, o que acontece naturalmente no outro dia? Você não acorda descansado, né? Você não tem um sono reparador. E você fica muito mais cansado. O que acontece quando a gente está mais cansado? O que a gente faz? Fica com mais fome, talvez, A cochila gente mais. passa um famoso cafezinho. Ah, sim, tem um A gente cafezinho. pega o cafezinho, o que acontece? A gente põe aqui ó, aquela caneca, pega a garrafa e vira garrafona, 1 litro de café. O que acontece com a ansiedade? Ah, é verdade. A ansiedade Eu tô aumenta pensando muito no mais. açúcar, você tá pensando na ansiedade, né? É. Mas é porque, pra E se for um dizer café pra com vocês, açúcar? se for Estimula com mais açúcar, ainda. piorou ainda, né? Pior o diabetes, pior a ansiedade. Piorou mais. Mas por que eu tô falando isso? Porque isso vira um ciclo na ansiedade. Eu lembro que eu fui até fazer um trabalho voluntário, eu atendi uma senhora de 65 anos e ela veio, tô ansiosa, eu não tô conseguindo dormir, doutora, e veio falar do sono. A gente foi ver, de fato, ela não conseguia dormir, mas ela tomava café até 9 horas da noite. Passar um cafezinho depois da... Eu não tomo café depois do meio-dia. No máximo 2 da tarde, assim, estourando. Que é uma Porque coisa atrapalha o meu sono. piora a ansiedade e atrapalha o sono. É. O café fica umas 7 horas na cafeína, tem uma medida ali de umas 7 horas no seu sangue. Então, não adianta você achar que, mas eu tomo cafezinho em 6 horas e não influencia em nada. Influencia. É. Influencia suas ondas de sono. É você que não percebe, É. tá? Então, isso vira um ciclo, né? A ansiedade atrapalha aí porque aí acontece tudo isso. Ela te deixa mais cansado, você toma mais café, você acaba ficando mais ansioso para conseguir, né? Com café para conseguir fazer as suas coisas do dia a dia. E isso vira um ciclo. E um dos hormônios que é muito comum o meu paciente trazer também, que às vezes na internet ele encontra, é o cortisol. Ah, doutor, eu vi um vídeo na internet que o médico falou que o cortisol pode estar alto e tem gente que dosa esse cortisol no sangue. Eu não gosto muito disso não, porque cortisol, para ele alterar no sangue assim de maneira significativa, são outras doenças. Mas a gente consegue perceber que você está com um nível de cortisol mais alto numa simples entrevista, uma simples conversa ali no consultório. E o que vai baixar o seu cortisol não é um remédio X ou Y, é uma mudança do seu estilo de vida, conectando alimentação, exercício, sono. Eu até tenho uma lista de atividades aqui que vão te ajudar a regular esse seu estresse, ansiedade e melhorar seu sono, que não são remédios, tá? Já vou falar ela para vocês. Mas é muito importante trazer isso, porque se você não consegue dormir, que é o momento que a gente faz a manutenção do nosso corpo, não é só a glicose que piora, não é só a ansiedade que piora. São praticamente todas as funções orgânicas que seu corpo tem que vão piorar. Então, por exemplo, a imunidade. Eu vou fazer um adendo. Uma vez a gente ouviu uma pergunta em uma palestra que o Vitor deu assim, ó. Dos 5 pilares de saúde, entre sono, exercício, alimentação, quais que eram os outros? Sono, exercício, alimentação, Não lembro, acho que era relacionamento. Não, relacionamentos e acho que toxinas, exposição de... Qual que você escolheria? Eu falei, sem dúvida, o sono.
Pra cuidar mais, né? Você já viu aqueles casos de gente que fica uma semana sem dormir e começa a delirar? Uhum. Porque a gente vai acumulando, quando a gente está em vigília, a gente está acordado, a gente vai acumulando uma coisinha que chama adenosina no sangue, que ela induz a nossa sonolência. Se a gente não deixa esses níveis Baixar. abaixarem, isso vai ficando como se fosse acumulando Uma um toxina, lixinho, um chico. uma toxina no seu cérebro, que ela é depurada, eliminada quando você dorme. É. Então, enfim, Dormir é dê fundamental. tempo pro seu cérebro, para dormir. Boa, então já viram aí o impacto que o sono tem na glicose e em todos os outros fatores, tá? O risco cardiovascular, que é um problema grave do paciente diabético, né? O risco de infarto, de AVC, ele não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Ele é um somatório de fatores: peso, sedentarismo, cigarro, o álcool, o nível de glicose, o nível de pressão. E aqui o impacto do sono influencia tudo isso. Então a gente está aqui nesse podcast trazendo conhecimento para vocês se organizarem para cuidar melhor. Porque se você tem aí o hábito de deitar e ficar no telefone 2 horas antes de dormir, se você dorme num lugar muito barulhento e você nunca parou para pensar que aquela luz da janela de manhã te atrapalha a dormir, se você investir um pouco mais nessa estrutura do sono e conseguir dormir meia hora a mais por dia, 1 hora a mais por dia que seja, ou ter um sono livre da influência de cafeína, livre da influência de outros estimulantes, você vai começar a plantar mais saúde. E é natural que todos os seus níveis de saúde tendam a melhorar. Diminuir a pressão, diminuir os batimentos cardíacos, diminuir a glicemia, melhorar a sua força muscular, a sua recuperação, a sua imunidade, o seu humor, a digestão, tudo isso começa a melhorar a partir do momento que você investe um pouquinho mais no sono. Beleza, falamos do sono. E agora, para a gente falar da fome, eu acho que antes de falar da fome, eu queria trazer aqui para o pessoal quais ações não farmacológicas, né, que você citou, que podem influenciar nos níveis de estresse e ansiedade. Só para vocês terem uma noção, porque eu atendi uma paciente essa semana, que ela começou a medir a glicose todo dia de jejum, né? E todo dia após o almoço e a janta para aprender ali os níveis de glicose. Uhum. E ela via que tinha dia que ela fazia tudo bonitinho, a glicose mais alta, e a glicose mais alta. E ela me mandava mensagem: eu tô preocupada, minha glicose tá subindo e tal, 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 tal. E aí ela começou a aprender um pouco mais e ela me contou, doutor, ela falou o seguinte: ó, doutor, é o seguinte, eu vi o que eu tava realmente era estressada. Ela já é uma senhora que tem mais de 60, ela estava estressada. Eu falei: me conta mais sobre isso. Não, porque, eu não sei se eu te contei, doutor, eu sou síndica profissional. Então ela gerencia alguns prédios, né? Nossa, O condomínio dos prédios. Então, assim, é só notícia boa o dia todo, né? Só nossa, problema, mas ela deve ouvir, viu? só cobrança. E Misericórdia. aí ela estava ansiosa e dormindo mal. Aí tinha no relatóriozinho dela de glicose, assim, ó, no dia eu peço para anotar se tem alguma observação, né? Uhum. Ela colocava insônia, insônia, insônia. Nisso tudo ela tirou férias. E eu percebi que eu só precisava de férias. Porque lá nas férias e tal, minha glicose ficou ótima. Quando eu voltei, minha glicose melhorou. E eu queria dar esse exemplo para vocês, dessa paciente que melhorou o nível de estresse, para falar o seguinte: essa foi uma das maiores lições que eu tive na pós-graduação que eu fiz no Einstein sobre medicina do estilo de vida ali, e gestão do estresse, que foi: o estresse, você não melhora eles fazendo nada. Você tem que fazer alguma coisa para baixar o seu estresse. Por quê? Qual que era a crença que eu tinha, né? E que muita gente tem? Eu tô estressado, tô cansado, tô ansioso. Deixa eu ficar à toa aqui. Não quero fazer nada hoje. Só que não fazer nada é não fazer nada. O nível de estresse tem 2 hormônios ali, né? 2 grupos, né? Que eles existem no nosso corpo, que é os hormônios do grupo simpático, que são esses que ativam a luta e fuga, briga aqui, que te deixam pilhados. E o parasimpático, que é o contrário desse. Esse parasimpático é o que te relaxa, o que melhora a digestão, o que melhora seu sono, seu humor e tudo mais. Só que eles não cabem no mesmo lugar. Quando um aumenta, o outro diminui. E quando um diminui, o outro aumenta. Então, sempre que o estresse sobe, o outro desce. Então, sempre que você estressar, a sua digestão, o seu sono, a sua imunidade vai piorar. E quando você relaxar, o seu estresse diminui. Então, para baixar o estresse, eu tenho que aumentar o relaxamento. E como que eu aumento o relaxamento? Tem várias opções de atividades que aumentam o seu relaxamento. Eu vou só citar algumas delas para você abrir a cabeça para a importância disso, para você ter certeza que não é bobeira quando alguém te fala isso, tá? Respiração lenta e profunda, meditação, oração e qualquer prática religiosa que te conecte aí, música calma e sons de natureza, exposição ao frio moderado, alimentação consciente, mastigação lenta, nada de almoçar vendo
os meus vídeos você pode ver, tá? Vendo outros vídeos na internet, você tem que almoçar sem Pode tela, não, gente. de preferência, tô brincando, né? De preferência aqui, apreciando ali a comida, conexão social, amizade, o toque físico, atividade sexual, sono reparador, aqui ó, sono, dormir desestressa, dormir bem diminui seu estresse, caminhadas leves ou atividades como yoga, alongamento, liberação miofascial, sair para pescar, pedalar, ou seja, todas as atividades que produzem, né, esse benefício do relaxamento vão combater o seu estresse e vão te ajudar a controlar a sua glicose, controlar a sua ansiedade também, melhorar o seu sono e tudo mais, tá? E- Então não é luxo, isso aqui é saúde. Então você merece esse descanso. Especialmente você que tem aí mais de 50, 60 anos, que foi acostumado com a vida muito dura, onde você não podia tirar férias, onde ninguém podia relaxar. Nós precisamos disso, tá? Então tira um tempinho para você, volte a fazer as coisas que você gosta, volte a fazer seus hobbies, que eu tenho certeza que isso vai te reconectar com você mesmo e te ajudar a controlar a ansiedade, estresse, glicemia e todos os outros fatores. Vários desses que você citou, que o Vitor citou, são atividades que a gente chama de atenção plena. Uhum. O que é isso? É o famoso mindfulness, né? Que é você fazer as coisas vivendo o momento presente. Hoje em dia tá muito mais difícil a gente fazer isso por conta disso aqui, ó. Celular, tá? Muito mais difícil a gente fazer isso por conta do celular, porque o tempo inteiro a gente tá aqui, mas a gente tá aqui, ó. A gente tá aqui, fragmentando a nossa atenção. Então, quanto mais você puder se estimular a, de fato, quando você estiver com uma pessoa, deixar o celular de lado, vive o presente. Esteja com essa pessoa, conversa com essa pessoa, relaxa com essa pessoa. Quando você estiver caminhando, só caminha. Uhum. Quando você estiver comendo, igual você falou, não fica comendo, fazendo um monte de coisa, só come. Sente o gosto da comida. Vive o presente do ordinário mesmo, das coisas. Não é A gente fácil, vive. tá? Fazer isso no começo. Você vai se sentir até incomodado, mas depois você vai pegando o jeito e vai vendo tanto que isso faz falta. Então, é isso. Boa. Vamos falar agora, para fechar o nosso episódio aqui, sobre o impacto dessa ansiedade e estresse no apetite. No apetite. Porque tem dois caminhos, né? Você vai poder até explicar melhor do que eu. Tem um caminho de quem fica ansioso, estressado, não comer nada, que essa pessoa vai até melhorar a glicose dela de alguma forma ali, se ela perder peso, mas não é saudável isso, tá? Procure ajuda. Mas vamos falar do impacto que tem no apetite para ganhar peso e querer comer cada vez mais. Então, quando a gente está falando de ansiedade, a gente tem dois caminhos aqui que também viram um ciclo. Assim como o do sono, aqui também vira um ciclo. Quando a gente está se sentindo mais ansioso, a gente pode mudar a forma da gente se comportar. A gente já falou disso aqui. Um desses comportamentos é o comportamento alimentar. A forma como a gente tem a nossa relação com a comida pode mudar. Exato. Por a gente estar se sentindo ansioso. E aí tem algumas pessoas que vão para esse caminho de comer mais, outras vão para o caminho de comer menos, como você falou. As que vão para o caminho de comer mais, geralmente a gente tem uma coisa que é aquela coisa do comer emocional. Quando eu tô me sentindo estressado, quando eu tô me sentindo ansioso, quando eu tô triste, eu uso a comida como um conforto, como coisa para aliviar a minha emoção, como um alívio da emoção. E quando a gente faz isso, e gente, isso é um comportamento que ninguém tem que se culpar por conta disso, tá? De falar assim, meu Deus, eu tô comendo a emoção, já ouvi essas coisas, né? Essas expressões. Ninguém tem que se culpar por conta disso, porque isso é uma herança muito herdada até socialmente, né? Você vê, quando a gente tá comemorando coisas, o que acontece? A gente vai lá e come. Quando a gente tá passando por uma situação, a gente tá chorando quando a gente é criança, às vezes o pai e a mãe da gente ia lá e falava, come esse docinho para melhorar. Então, isso muitas vezes é herdado de muito e muito tempo lá atrás, né? A gente aprende a se comportar desse jeito. E aí... Acho que o problema é não saber que isso existe, né? Não saber lidar. E aí a gente acaba descontando na comida. E quando a gente vai descontar na comida, quais são os alimentos que a gente prefere? Vocês comem uma salada? Não, eu falo assim, ó. Você já reparou alguma vez que você tá mais ansioso, preocupado assim, e dá aquela vontade de comer um ovo cozido? Aí eu pensei, não, nunca tive vontade de comer ovo cozido. Pelo amor de Deus. É só carboidrato ou algum alimento que tem mais gordura, né? Porque o apetite ele fica seletivo para um sorvete, para um chocolate, para um doce, para alguma coisa que tem esses dois itens, que nosso cérebro
eles despertam recompensa, né? Eles despertam prazer. Que é o que a gente chama de comfy foods, né? São as comidas do conforto, que geram conforto. A gente vai buscar por comida mais gordurosa, comida que tem mais açúcar, comida que tem mais fritura, porque é isso, elas disparam, tem um lugarzinho no nosso cérebro também que chama um sistema de recompensa, que libera alguns neurotransmissores, que são neurotransmissores de prazer. Então, de fato, alivia a emoção, momentaneamente, porque depois pode gerar até culpa. E só um adendo aqui, ó. Às vezes eu atendo paciente, geralmente mulher mais jovem, que quando eu vou conversar, claramente eu identifico ansiedade e tá com diabetes. E aí eu falo, ó, vê se parece com você o que eu tô te falando. Você segue a dieta muito bem, de segunda a sexta, a quinta-feira, café da manhã, pouca coisa, almoço não como nada, no lanche da tarde nada, mas chega à noite, parece que vem uma fome de leão, e geralmente o que você come é muito mais do que deve. E às vezes você consegue até segurar uma semana, duas, mas aí vai chegar um final de semana onde você vai literalmente enfiar o pé na jaca, comer muito mais do que deveria, e aí você come mais do que deve, piora o seu peso, piora a glicose, piora tudo. Só que tem uma coisa que a gente esquece. Você se sente muito mal, isso gera decepção com você mesmo, frustração, culpa, e aí você vai criando um relacionamento ruim com a comida. Você vai ficando com medo de comer algumas coisas por causa desse comportamento. Isso vai se acumulando ao longo de vários anos. Aí você abre o Instagram, tem alguém falando daquela comida que não pode comer farinha branca, ou que não pode comer não sei o que lá. Eu não estou querendo falar que farinha branca é um negócio super saudável, não. Mas começam a colocar um peso sobre os alimentos de uma forma que você, já não estando lidando bem com aquilo, pesa ainda mais e o ciclo de ansiedade, de culpa, de frustração vai aumentando. E essa pessoa chega no meu consultório falando, doutor, eu preciso de uma dieta para fazer meu diabetes melhorar. E quando ela me conta essa história, eu falo, não, você não precisa de dieta. Se você não cuidar do seu ponto de vista emocional primeiro, vai ser muito difícil a gente conseguir avançar. Eu vou até te dar um remédio, vai até melhorar, mas a gente sabe que vai chegar quinta-feira e você vai pisar na bola de novo, não é porque você quer fazer errado, é porque você não está nem sabendo de onde vem isso. Isso vem e te ganha de um jeito que te deixa muito mal. Então, só para ilustrar essa história que a Mari vai explicar um pouquinho mais do apetite aqui, eu vejo isso muito no consultório, gente. E assim, todas as vezes que isso aparece, a gente consegue avançar, mas é muito mais difícil. Especialmente quando o paciente não percebe isso, ou quando ele não quer assumir isso. Não quer bater de frente com esse problema, quer fugir. E aí o problema vai ficar lá e ele vai acabar ganhando. E aí a gente tem isso, né, desse comer emocional. Quando a pessoa tá frustrada, tá triste, tá ansiosa, você vai lá e come para aliviar a sua emoção. E isso pode vir também de algumas formas. Duas delas são, ficar beliscando o tempo todo. Então, os beliscos, né? Vou lá e toda hora eu tenho que estar comendo alguma coisa, porque eu fico inquieta, eu fico naquela agonia, eu fico naquela coisa, eu tenho que estar fazendo... Vou beliscando, nem sempre são coisas saudáveis, igual a gente já conversou aqui. A gente não come, eu estava falando da comida confortável, da comfy food, a gente não come uma salada, né? A gente quer comer outras coisas para aliviar e liberar dopamina e tudo mais. Então, esse é um ponto. E a outra forma de se alimentar, além dos beliscos, pode ser até a compulsão, tá? Compulsão alimentar, que é diferente de transtorno de compulsão, não são a mesma coisa, tá? Mas a compulsão é quando você come uma quantidade muito grande de comida, muito mais que outra pessoa comeria, num curto período de tempo, de até umas 2 horas, mais ou menos, e você perde o controle dessa alimentação, tá? Que é diferente de transtorno de compulsão, mas a gente pode ter isoladamente episódios de compulsão. Que vão atrapalhar muito a perder peso, por exemplo, que é uma método diabético. Que é a segunda parte dessa parte da alimentação, que vai gerar esse ciclo que eu falei, que é quando você come mais, com comer emocional, seja com compulsão, seja com beliscos, você pode resultar em um ganho de peso, e aí quando você tem esse ganho de peso, o que acontece? A glicose piora. A glicose piora e a sua autoestima também pode piorar. Piora a ansiedade. Que piora a ansiedade. Isso vira um ciclo. Então, a ansiedade pode te levar a comer mais, mas comer mais também pode te levar a se sentir mais ansiosa, né? Vira um ciclo vicioso também. E essa é a ideia do nosso podcast aqui da Tipo 2. Nesses meus quase 10 anos trabalhando com pacientes diabéticos e com educação, eu percebi, ficou claro para mim, que quem trata só o diabetes não consegue ajudar o paciente com o diabetes. Porque o foco sempre tem que ser o paciente. Então, quando a gente atende alguém, a gente tem que abrir esse leque de observação
para falar o que que essa pessoa tem além da glicose alta. E quanto mais eu entender isso, e quanto mais vocês entenderem que isso influencia e contar para o médico e compartilhar com o médico que vai te ajudar nessa caminhada rumo à saúde, melhor para os dois lados. Fica mais fácil de eu descobrir o que está acontecendo e fica mais fácil de você colocar em prática ações que vão te ajudar. Porque já passou aquela época que você ia no médico, pegar um remédio, tomar e ficar fazendo as mesmas coisas, tá? Hoje é muito mais ir ao médico para receber esse diagnóstico, o tratamento e uma direção de como me cuidar melhor, como ter um autocuidado mais organizado em casa, independente da idade, tá bom? E a internet é o canal que, na minha visão, mais ajudou tanto nós médicos quanto os pacientes a se cuidarem melhor. E eu conto muito com a sua colaboração aqui no nosso canal, fazendo algumas ações que eu vou colocar na listinha aqui agora também, tá bom? Que primeiro é curtir esse vídeo aqui, porque se você tá aqui até agora, é sinal que você gostou do vídeo, né? Não é possível. Eu falei que eu falava muito. Segundo, mas fala bem, né? Segundo, compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Pode pausar o vídeo, vai aqui embaixo, clica no botãozinho compartilhar. Se você não sabe compartilhar vídeo, pede aí para alguém da sua casa, seu filho, sua filha, seu marido, ó, como é que manda esse vídeo no grupo da igreja? Como é que manda esse grupo no vídeo do trabalho? Porque as pessoas têm que saber disso. Vou mandar para minha amiga, para meu amigo. É importante compartilhar porque essa informação pode ajudar muita gente, tá? E o mais importante que para você continuar recebendo vídeos como esse e vídeos parecidos com esse, com muita informação, é se inscrever no canal. Porque aí o YouTube ele entende que você gostou e ele vai te mostrar mais assuntos como esse para te ajudar a aprender cada vez mais sobre o seu diabetes tipo 2 e outros problemas de saúde, tá bom? Então assim, fico muito feliz de você ter chegado até aqui nesse vídeo. Espero de coração que você tenha aprendido um pouco mais sobre o que é esse diabetes emocional e como que ele influencia no seu dia a dia. E queria pedir para vocês aí sugestões de assuntos para a gente debater aqui, tá? Comenta aqui embaixo uma dúvida que você tem, uma dificuldade que você está enfrentando, para a gente trazer cada vez mais informações, tá? Vou deixar a Mari despedir de vocês aqui, deixar, enfim, o contato dela para quem quiser acompanhar ela também e uma mensagem pro pessoal que chegou até aqui. Obrigada por vocês acompanharem, viu? Obrigada, amor, pelo convite. Eu sempre gosto de gravar junto com ele. E é bom mesmo. E para me seguir, eu tenho o Instagram, que é @doutoramarirosalim. Vamos deixar aqui embaixo. Lá a gente fala muito sobre ansiedade, né? Sobre gerenciar a ansiedade. E eu tenho um programa, né? Um treinamento para você, se você quiser aprender mais sobre ansiedade, se aprofundar mais isso, que também está lá no meu Instagram, que eu acho que é muito interessante para você que identificou isso Eu aqui. vou deixar na descrição aqui também, pessoal. Para você que identificou isso aqui, que está excessivamente preocupado, né, sempre remoendo coisas, porque lá nesse programa eu acho legal, porque você consegue aprender, né, com exercícios práticos para você identificar e colocar em prática, justamente o que a gente falou aqui, que eu acredito, como médica, como profissional que já viu mais de 1000 casos desse, que é um caminho para você direcionar e conseguir também tratar isso e lidar melhor com essa emoção, não exclusivamente focada no remédio, né? Mas focada nas ações que você pode fazer no seu dia a dia, tá? Então, muito obrigada. E se vocês quiserem me ver aqui de novo, deixa nos comentários também, né? Porque quem sabe o Vitor me convida. Com certeza. Tá longe, né? Difícil chegar, difícil marcar. Bom, é isso aí, pessoal. Continue nos acompanhando aqui na Tipo 2. Esse canal aqui vai te ensinar a cuidar cada vez mais da sua saúde, mantendo essa doença cada vez mais longe.